Caso de empresas que queiram também participar desse processo, dos processos licitatórios, o governo ele só compra por meio de licitação. Sim. Não é isso? Sim. Existe a dispensa também, mas ela tem aquela questão dos valores, né? Que não sei para obra, acho que até 50 mil, se eu não me engano. Sim. Se eu não me engano. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo é impessoalidade, tá? E igualdade de disputa. Se eu vou contratar com a administração e todos sabemos que ela tem uma demanda muito grande, ela é um comprador muito forte, né? Ela é um agente muito poderoso no circuito de operações que a gente vê. Ela compra muito, ela interage muito com o público privado. Então, se você tem que evitar ao máximo realmente o direcionamento, evitar essa pessoalização, então você tem que fazer o quê? As condições da licitação. Só que você encontra na prática alguns casos em que vai ser quase impossível você utilizar aquele processo de contratação por disputa, por dificuldade, impossibilidade de disputa, ou por alguma justificativa que facilite o processo e até dispense essa licitação, essa disputa. E isso, na realidade, é muito bem previsto também na Lei 8666 e também está replicado na 1433, e que é muito bem claro quais são os casos. Tá? Nós temos 35 casos de dispensa de licitação, no geral, não só de arquitetura. A arquitetura tem 3 ou 4, salvo engano, e engenharia. A maioria, eles passam por algumas gerais também que estão dentro, mas são 35 casos de dispensa. O que é a dispensa? Ela é bastante diferente da inexigibilidade. A dispensa quer dizer o seguinte: em alguma circunstância ali listada naqueles 35, você pode, o administrador tem a faculdade de não fazer a licitação, de não criar a disputa. O outro, a inexigibilidade, ela na realidade não tem como você optar, ela é obrigatória, você não pode fazer disputa, você tem que comprar direto. Tá? E aí você tem os casos também previstos no artigo, salvo engano, hoje é 24 e 25, se não me falha a memória, da Lei 8666. E lá tem previsto cada caso quais são. Então, por exemplo, a questão de grande notoriedade de saber, notoriedade técnica, né, é uma das formas de você fazer inexecuibilidade. Porque não tem concorrência, por exemplo. Ou então um artista. Você tem um artista de renome nacional e por algum motivo ele tem que ser contratado, né? Esse artista tem uma música muito específica, um ambiente de música muito específico e tal. Então justifica você não fazer disputa, que você não tem como. É muito personalizado aquilo. Então você tem que ter, é inexigível a licitação nesse caso. Em casos, por exemplo, de obras intelectuais, né? Então esses casos estão muito bem definidos ali. Agora, não se pode misturar inexigibilidade com dispensa. Sim, tá? São bem distintos os casos e você vai observar. Você tocou num dos elementos aí que seria valores. Isso, existe patamar. Para obras, serviços, tem um patamar. O que você busca com isso? Valores menores para evitar a burocracia desnecessária. E aí é o caso, né? Então o que a gente está vendo na prática? Estamos evitando a burocracia ruim. Já que esses valores são menores, via de regra não vale a pena tergiversar com ele, assim, criar problema no processo, direcionar. O que eu faço? Eu compro e eu vou direto no cidadão. E aí também tem os requisitos do que você tem que apresentar para dizer que você tem notória especialização, que você é distinto ao suficiente para você participar. Então você tem que, não é assim, não é um processo que fica ao léu, largado, não. Você também tem controles, só que são controles diferentes, sempre com requisitos objetivos. Tá? Sim, sim.